Queridos, estamos na série Encontros com Jesus. Esta série é baseada no livro do pastor e escritor Carlito Paes, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e nós estamos com este livro e subordinados a esse tema. Esse tema, ele é maravilhoso, existem muitos encontros com Jesus, mas nós separamos apenas 4, e nós estamos pregando hoje o terceiro. Separamos 3, porque no Alive nós não falamos sobre encontros com Jesus, mas esses 3 são suficientes para que nós possamos entender a abrangência do poder de Deus. E como Deus quer ter um encontro conosco todos os dias. E como todos os dias Ele vem à nossa vida, Ele nos visita para este encontro. Assim como Ele fazia no jardim, Ele quer continuar fazendo. Todas as manhãs Ele vai te perguntar: onde estás? Por quê? Porque Ele é o maior interessado em encontrar conosco. Por isso que quando você lê a Bíblia todas as manhãs, e você com devoção medita, e você começa a praticar, você começa a experimentar mais de Jesus, mais de Deus, mais do céu. E as pessoas que estão à sua volta notam que você é diferente. Notam que você está realmente falando uma língua e vivendo de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Em Encontros com Jesus, hoje falaremos sobre o encontro da morte com Jesus. Nós vamos à aldeia de Maria e Marta e do amigo a quem ele amava, Lázaro. E nós vamos ver que o encontro da morte com a vida, da morte com Jesus, a vida venceu. Jesus curou cegos? Sim ou não? Curou o cego. Curou paralíticos, leprosos, expulsou muitos demônios. Mas quando Ele revela a sua glória, ressuscitando a Lázaro, as pessoas que caminhavam com Ele foram tomadas de espanto. Nossa, o que é isso? Ele falou com um morto, e não era um morto de 3 horas não, de 5 horas não, 4 dias sepultado. A sua irmã Marta disse: cheira mal, Senhor, não manda tirar a pedra não, o Senhor não vai aguentar. E Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ordenou: tirem a pedra. O que aconteceu? Tiraram a pedra. O que nós devemos fazer, Ele não fará. Que nesta noite nós retiremos toda a pedra de incredulidade do nosso coração e da nossa mente, para que iniciemos esta nossa jornada nessa semana, porque domingo é o primeiro dia da semana, e Deus te convida para ter um encontro com Ele, para que neste primeiro dia você possa ir ressuscitando pessoas, ressuscitando sonhos. Quem sabe nesta noite não tem muita gente aqui com sonhos que foram sepultados, frustrados, paralisados, e Deus quer ressuscitar hoje, mas você precisa acreditar, você precisa se entregar, você precisa tirar a pedra. Neste encontro da morte com a vida foi bem sucedida, e nós queremos convidar você a João capítulo 11, versos 43 e 44, que nos diz, obrigado Oliveira, depois de dizer isso, o que foi que ele disse, pastor? Ele orou a Deus, Jesus orou, e ele disse assim: Pai, eu estou falando isto para que eles creiam que o Senhor me enviou, porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu poderia agora dizer diretamente a Lázaro, mas para que eles creiam, foi que eu disse assim. Leia depois o texto em casa. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Queridos, vocês sabem, Elias teve uma experiência tremenda. Ele chegou no lugar,
e uma mulher tinha um filho. Quantos se lembram? E o filho morreu. Quem se lembra disso? Levanta a mão aí. Isso, o pessoal da EBD está forte. Aquela mulher estava ali, Elias passou um tempo com ela, Elias multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, não faltou nada, mas o filho morreu. A Bíblia diz que aquela mulher disse para Elias: será que Deus está visitando o meu pecado? Está me fazendo voltar ao meu passado? E Elias subiu. O menino já estava lá no lugar preparado, o lugar onde Elias ficava, onde o profeta ficava. E a Bíblia diz que ele orou, ele pediu, ele clamou por 7 vezes, ou por 3 vezes, e ele se debruçou sobre aquela criança e pediu a Deus. Quantos creem que aquela criança reviveu? Amém? Levante sua mão assim: pastor, eu creio. Que bom que você crê. Elias teve que pedir a Deus e aguardar uma resposta. A diferença é que Jesus deu uma ordem. A diferença de Jesus para o grande Elias, o grande profeta Elias, é que Jesus tem autoridade sobre a morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos ressuscitados por Ele. Glória a Ele. Você pode dizer assim: glória a Deus, aleluia. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Se na tua vida alguma coisa foi paralisada e sepultada, e talvez você nem tenha mais a direção e o caminho para recomeçar, Deus hoje está te ordenando: retira a pedra, que o resto é comigo. O resto é comigo. O encontro com Jesus traz essa novidade, queridos. É diferente de um encontro com Moisés, é diferente de um encontro com Elias, de um encontro com Ezequiel, com Daniel, com João. O encontro com Jesus é diferente. E aqueles que se encontram com Jesus têm a vida transformada, mudada. Lázaro, venha para fora. O morto saiu. É muito interessante isso. O morto saiu. Se está morto, como é que saiu? É porque ele voltou a viver, queridos. Com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quem é este que até os mortos lhe obedecem o chamado? Quem é este? E o pastor Carlito Paz vai dizer assim: mas existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecê-lo. O vento obedece, o mar obedece, o morto obedece, e o nosso desafio nesta noite é levar você a obedecer também. Não há nada impossível para Deus, mas sem fé é impossível agradá-lo. Em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos sinais, muitas maravilhas, muitos prodígios, porque não havia fé. A incredulidade cobria e não dava para realizar muitas coisas. João 11:1 vai nos dizer assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judéia, tradicionalmente identificada com a cidade de Al-Enzará, também chamada de Azarié. Então, como é hebraico, o que eu falar está tudo certo. Em árabe significa lugar de Lázaro. Quem entendeu lugar de Lázaro? Eu também entendi, lugar de Lázaro. Então, assim era Betânia. Trata-se de um local muito popular até hoje, de peregrinação. Hoje, o nome deste lugar mudou para Lazaria e localiza-se muito perto dos portões de Jerusalém, acima do Monte das Oliveiras. Segundo a tradição, foi neste local a primeira ascensão de Jesus ao céu. Então, queridos, há um lugar determinado, Betânia, há um amigo muito amado de Jesus que havia morrido. Aquela aldeia foi impactada pela presença de Jesus, e o encontro da morte com a vida revelou que aqueles que estão em Cristo
já passaram da morte para a vida, não entrarão em condenação e vão estar para sempre com o Senhor. Todos nós podemos diariamente ter este encontro com Jesus. No encontro em Betânia aprendemos que somos chamados da morte para a vida. Diante disso, vemos que continuamos sendo seres humanos, mesmo depois do encontro com Jesus. Mesmo depois que eu e você temos o encontro com Jesus, a nossa humanidade permanece. Agora, não mais nas trevas, agora andando na luz. Agora não mais condenados, mas vivos e prontos para glorificar o nome do Senhor. O texto vai nos dizer: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro era amigo de Jesus, era amado por Jesus, respeitado por Jesus, honrado por Jesus, mas amigos de Jesus também ficam doentes. Amigos de Jesus também ficam desempregados. Amigos de Jesus também têm doenças. Amigos de Jesus também passam por provações. Quem aqui já passou por provações? Vocês, apesar de sermos de Jesus, continuamos seres humanos. A diferença é que o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele nos fortalece para avançarmos diante das tribulações desta vida. Supercrentes não ficam doentes, mas pessoas normais, cheias do Espírito Santo, podem ficar. Sabe aquelas pessoas que não admitem doença? E que repreendem a doença? E que não aceitam a doença? Queridos, nós somos seres humanos. Aquilo que nos cobre é a graça de Deus. Mas quando uma provação chegar, você pode se entristecer, você pode chorar, mas você também pode desenvolver um coração grato a Deus. Você pode agradecer a Deus. Como assim, pastor? Aprenda a agradecer por tudo. Porque quando você tem um coração grato, não pela doença em si, mas por ter sido separado por Deus para aquela provação, porque na provação você vai ter autoridade para testemunhar. Autoridade. Quem aqui já ficou na espera para uma cirurgia? Já ficou lá? Aquela touquinha, né? Bota uma touquinha, bota aquela roupa de cirurgia e está lá. Tem uma igreja orando por você. Você é fortalecido. Mas Deus pode colocar alguém do seu lado que não tem a mesma igreja, não tem a mesma cobertura de oração. E você lá é instrumento de Deus para consolar, confortar, ajudar e dizer para aquela pessoa: você vai vencer. Você já viveu isso? Sim, queridos. Sim. Quando Deus nos leva para lugares aonde a gente não iria normalmente, é porque Ele quer usar a gente lá. Você não vai parar lá no hospital, você não vai parar lá naquela praça, você não vai parar lá naquela faculdade, você não vai parar aonde você pensa que está indo por suas pernas, sem que Deus queira que você leve pessoas a ter um encontro com Ele. Fiquem atentos, porque Deus, Ele usa todas as oportunidades para levar pessoas para Jesus. Quando alguém bater no seu carro, agradeça, não reclame. Amém? Quando alguém encostar na sua traseira, não encosta? Encosta ou não encosta? De vez em quando não tem um que encosta e bate? Não fique nervoso. Fale para o teu vizinho, não fica nervoso não. Fala para ele aí, mas fala mesmo, olha dentro do olho dele e fala assim: não fique nervoso. Porque todas as circunstâncias vão cooperar. Não é isso que diz a Bíblia? Deus não faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então não sou eu que vou atrapalhar os planos de Deus. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Então tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. Inicie essa semana numa nova perspectiva. Tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor. Se Ele permite, nós como bons servos, devemos entender que aquela permissão será usada por Ele para que alguém tenha um encontro com Jesus.
Uma vez lá em Salvador, bateram em mim. Eu já bati também em alguém. Mas bateram em mim. Aí disseram assim: o senhor é o pastor da igreja, né? Eu falei assim: eu sou. Ai, que bom que eu bati num pastor. Então, se alguma coisa diferente acontecer nessa semana, que você fale assim, ó: vá em paz. Tire as faixas. Desatai-o. Deixai-o ir. Porque nós somos diferentes. Amém? Nós somos diferentes. Nós não somos regidos pela terra, somos regidos pelo céu. Se para você é só a Escritura, estamos usando aí o mês de outubro, né, pastor? Da reforma. Se é ainda que vale só a Escritura, que a Escritura reja. Reja a sua vida. Amém? Só a Escritura. Repita comigo: só a Escritura. Só a Escritura. Você ficará doente, passará por lutas e adversidades, mesmo tendo se encontrado com Jesus e tendo uma nova vida. A humanidade da sua carne terrena não muda a sua realidade espiritual e sobrenatural. Doenças nem sempre são questões provenientes do pecado, podem ser questões de idade. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Essa é a idade, chegou. Deus está te chamando. Você que é surdo, não escutou ainda. Mas Deus começou a te chamar. Pastor Mário falou isso para mim. Não, eu já sei que são sinais. São sinais. Então, enquanto Deus está te dando sinais, vai se tornando melhor ainda. Melhor. Eu quero ser melhor amanhã. Você quer melhor? Quer ser melhor essa semana? Você está recebendo essa palavra? Levanta a mão. Receba essa palavra no coração. Doenças nem sempre são questões provenientes do pecado, pode ser questões de idade, de má mordomia da vida, fatalidades, consequências do pecado do próximo. Quero ler com vocês João 11:2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Você se lembra dessa cena? Todos assentados, e aquela mulher de repente vem e demonstra adoração por Jesus. Jesus deixou que ela o adorasse porque ele era digno de receber a adoração. Ele era Deus presente e ela estava reconhecendo a divindade dele. Ele recebe aquela adoração e ele diz: olha, ela está fazendo isso, ela está me preparando para o que vai acontecer daqui a pouco. Que a gente também tenha esse coração. Mas mesmo Maria, que era uma adoradora por excelência, ela perdeu o irmão. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, quem se lembra disso? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse para Marta e para Maria: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Creiam e obedeçam a palavra, e vocês vão ver a glória de Deus. Nessa oportunidade, aqueles que ficavam na espreita, vigiando os passos de Jesus, duvidaram que ele fosse o Messias. Naquela oportunidade, eles disseram assim: olha, quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, ou seja, a adoração de Maria, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Queridos, é lógico que Jesus sabia quem era ela. É lógico que Jesus sabe quem sou eu e quem é você. É lógico que Ele sabe o que a gente pensa. É lógico que Ele sabe tudo a nosso respeito. Estas foram as palavras de Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Assim como Jesus recebeu a adoração daquela mulher, dita por aquele fariseu, pecadora, Ele está recebendo você também nesta noite, exatamente como você está. Mas Ele quer te transformar, Ele quer te desatar, Ele quer te libertar, Ele quer que o encontro dele seja produtivo com você. Em segundo lugar,
ainda que tenhamos um encontro com Jesus, podemos manifestar nossos sentimentos. Nunca aceite quando alguém chegar para você e falar assim: não chora não, você não é crente. Quem disse isso? Chorai com os que... Não é mandamento bíblico? Como é que um crente não pode chorar? Como é que um crente não pode manifestar o seu sentimento, a sua dor, a sua alegria, a sua satisfação? Será que é só quando o nosso clube faz um gol que a gente pode esbravejar? Ou será que também na casa do Senhor nós podemos demonstrar emoção, também podemos nos entristecer, também podemos sentir medo? Tudo isso faz parte da nossa humanidade, mas há uma grande diferença em sentir todas essas coisas, é quando a gente confia no Senhor, porque quando Ele vem, Ele cobre as lacunas da nossa humanidade, Ele nos completa, Ele faz tudo ficar completo, tudo ficar integral, podemos manifestar nossos sentimentos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Neste texto encontramos o verso, Jesus chorou. Quem se lembra? Um dos versos mais pequenos da Bíblia, dos menores. Jesus chorou. Queridos, nunca permita que as pessoas freiem a sua motivação real, seu sentimento. Vejam também Mateus 4:2, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Sabe quem foi que teve fome? Jesus. Teve sede. Tudo que eu e você sentimos, Ele também sentia. Ele sentiu. Por isso que Ele pode interceder por nós, como sumo sacerdote pleno, porque Ele passou por tudo que a gente passa, só que sem pecado. Ele não pecou. Nós podemos demonstrar os nossos sentimentos. Em terceiro lugar, devemos confiar na soberania divina. Devemos confiar na soberania divina. Não é porque hoje somos de Jesus que Ele vai fazer tudo que a gente quer. Não somos nós os senhores. Ele é Senhor. Ele é o Rei. Ele é Deus. Então devemos acreditar nele, mesmo quando coisas ruins nos acontecem. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Está escrito. Então tudo que nós vivemos, há um pano de fundo, há um desejo de Deus por trás, há uma cortina que ainda será aberta. Talvez você não entenda o tamanho da sua dor, sofrimento, das lutas que você enfrenta, mas Deus sabe por que Ele está te fazendo passar por isso agora. Amanhã você vai entender. Jesus disse isso: o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender, mas depois vocês vão entender. Acredite na soberania de Deus. Em quarto lugar, podemos acreditar no amor incondicional de Jesus. Podemos acreditar, Ele nos ama. Quando nós estivermos sofrendo e chorando, nunca duvide do amor dEle. Nunca pergunte assim: por que é que Jesus está deixando eu, como se a gente fosse alguma coisa? Eu, que sou tão bom, por que eu estou passando? Quem já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Senhor, por que eu estou passando por isso? Daqui para frente, você não vai mais fazer essa pergunta. Amém? Vocês vão dizer assim, eis-me aqui. Usa-me. A minha vida é totalmente tua. Eu adoro ao Senhor. Eu não vou ter medo de qualquer uma circunstância. Eu vou enfrentar, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós podemos confiar no amor incondicional de Jesus. Está escrito: Jesus amava Marta
a irmã dela, Maria, e Lázaro. Mesmo fazendo com que eles experimentassem muita dor, Jesus ainda assim amava. Ele ama a todos, inclusive aqueles que têm mais dificuldades na vida. Eles representavam 3 tipos de pessoas: os amáveis, Maria representava os amáveis; os agitados, era Marta; e os casos perdidos, Lázaro. Lázaro é um caso perdido, cheira mal, já morreu, tem 4 dias de sepultado. Todo mundo já veio aqui, já chorou, já lamentou, já foi embora, e eles estavam lá chorando ainda, 4 dias depois. Caso perdido. Jesus ama também casos perdidos. Se você está aqui hoje e acha que você é um caso perdido, Jesus te ama. E Ele quer que você renasça hoje, ressurja hoje, reapareça hoje. Ele pode tornar a sua cor mais forte. Amor incondicional é o amor que é forte como a morte. Cânticos dos Cânticos 8, versos 6 e 7. Coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte. Repita isso comigo: o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada, porque o amor de Cristo não se compra, é de graça. Aleluia! É tudo de graça, é amor incondicional. Ele já provou que te ama, Ele já provou por diversas vezes, quando hoje te deu o fôlego da vida para você acordar. Eu não vou perguntar quem acordou, porque eu estou vendo vocês aqui, mas você vai acordar amanhã, e depois de amanhã, até o dia que o Senhor te chamar. Mas agradeça a Ele, porque Ele vai te acordar amanhã. Amanhã Ele vai te dizer assim, ó: vem para fora. Talvez você nem se aperceba disso, mas a misericórdia dEle já vai estar renovada sobre a sua vida, porque Ele te ama, e te ama de verdade. Em quinto lugar, precisamos desenvolver sensibilidade para mudar a agenda. Jesus tinha uma agenda, mas Ele abriu mão da agenda dele para voltar a um lugar aonde o queriam matar na semana anterior. Ele fugiu daquela cidade, ele ia ser apedrejado. A Bíblia diz que ele se ocultou, ele não permitiu que ninguém o visse, e agora ele está pronto para voltar ao lugar aonde o queriam matar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês só serão chamados por Deus no dia que já está determinado por Ele. Não tenham medo de nada, de nenhuma ameaça, de ninguém. Façam a sua parte, porque Deus está com vocês. E Ele vai com vocês até o dia em que Ele mesmo vai chamar vocês. Não é doença que vai te levar, não é uma bala perdida, nada disso. É o dia em que Ele te chamar. E olha, no dia que Ele te chamar, não tem jeito. Tu vai. Não tem para onde correr. Não faz curva. Ele te chama, só que você já é dele. Amém? Você é dele e você vai voltar para Ele. Enquanto estivermos aqui, precisamos ter sensibilidade para entender o que Deus está querendo que a gente faça. Foi assim que Jesus fez. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava, para confirmar a morte, porque para eles lá tinha que passar 3 dias para confirmar a morte. Está morto mesmo. E ele foi no quarto, para que ninguém duvidasse do poder dele sobre a morte. Mas quando devo esperar? O Espírito Santo vai te dizer.
O que fazer em seguida? O Espírito Santo vai te dar discernimento. Para onde devo ir? Ele vai te levar, porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem. Todo que é nascido de Deus vive nesta dimensão. Até quando esperar depois de uma notícia ruim? O Espírito Santo vai segredar ao seu coração, porque aos filhos dele, ele não nega nenhuma revelação necessária para que a gente possa seguir em segurança. O mais importante é estar disposto a mudar sua rota quando o infortúnio chegar, alterar sua agenda em virtude da necessidade de alguém. Jesus nos ensinou este princípio na parábola do bom samaritano. Ele disse: olha, vamos passar por ali porque é necessário. É necessário. Mas Senhor, a gente não fala com essa gente toda é pecadora, essa gente não presta, não vale nada. Pois é essa turma aí que eu vim buscar. Aquele que se havia, o quê? Perdido. Às vezes a gente é muito seletivo, às vezes a gente quer só o limpinho, só o cheiroso, não é isso? E a gente não está realmente preparado para receber todos. Mas essa igreja está, amém, queridos? Pastor George tem feito várias viagens levando pessoas que o diabo escravizou nas drogas, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Deus tem dado a alegria, Deus tem dado vitória, Deus tem dado libertação a muitos, e nós precisamos seguir. Devemos continuar andando na luz. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Queridos, andem de dia. Não compactuem com as obras infrutuosas das trevas. Se as tuas riquezas aumentarem, que sejam fruto do seu trabalho, do teu suor, do teu empreendimento, do teu sonho, mas que não seja nada extorquido ou desviado, porque um dia, às 5h30, 6 horas da manhã, você pode receber uma visita, que não é uma visita tão agradável. Quem está entendendo, diga amém. Então, não são as riquezas desta vida que vão desviar a sua direção de Deus, a direção do Pai. Devemos continuar andando na luz. Queridos, andar na luz é andar de dia, não importa se é noite, não importa se você está em outro estado, não importa se você está num trabalho onde ninguém está te vendo, Deus está te vendo, meu irmão. Minha irmã, Deus está te vendo. Você pode se esconder de mim, pode se esconder do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, mas de Deus você não se esconde. Venha para fora, deixe a luz do céu entrar, deixa Cristo te ressuscitar hoje. Não perca a oportunidade. Inicie uma semana ressuscitado, ressuscitada, vivo, de verdade. Ande na luz. Não minta ao seu irmão, não mintais uns aos outros, não sejamos falsos, andemos na luz. Nós já estamos vivos, não vamos praticar as obras de quem está morto, mas dos que estamos vivos. Quando anda de noite, tropeça, pois dele não há luz. João 11:10. Em 7º lugar, precisamos ir em direção à dor das pessoas. Deixar de olhar apenas para nós. Nessa semana, olhe. Eu já vi 2 vezes uma pessoa passando por mim no sinal, e ele tem uma deficiência física gravíssima. As 2 pernas dele, ele anda, mas ele anda com muita dificuldade. As 2 pernas são fininhas. Não sei quantos aqui já viram aqui na cidade essa pessoa. E queridos, nós precisamos desenvolver um coração mais misericordioso, mais compassivo, porque quase todos os dias nesta cidade nós estamos vendo a parábola do bom samaritano
sendo encenada a olhos vistos. E às vezes a gente não para, a gente não desvia a nossa rota, porque nós temos muitas coisas para fazer, não temos tempo para olhar a necessidade e a dor das pessoas. Mas Jesus está nos ensinando a, nesta semana, olharmos também a necessidade dos outros e socorrê-las. Em 8º lugar, devemos ser pacientes com os fatalistas, negativistas, que vão se manifestar. Tomé era do círculo íntimo de Jesus. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. O incrédulo Tomé, ele era 8 ou 8 mil, né? 8 ou 80 não, era 8 ou 8 mil. Já que é para ir, vamos nós também para morrer com ele. Os fatalistas. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. As distâncias eram grandes e 4 dias depois ainda havia pessoas chegando para dar os pêsames aos parentes. Imagine chegar para dar os sentimentos, os pêsames, e sair celebrando a vida. Imaginem viajar por causa da dor de alguém e chegar lá e ouvir que agora está vivo. Imaginem que era uma realidade posta e Jesus teve a oportunidade de manifestar a sua glória, ressuscitando a Lázaro. Se nós cremos hoje que isso aconteceu há 2000 anos atrás, e se nós cremos hoje que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eu posso iniciar esta semana seguro, tranquilo, firme, porque aquilo que para mim é impossível, para Ele é totalmente possível. Aonde você não vê uma luz acesa, aonde você não vê esperança, aonde você não vê nenhuma possibilidade, Deus pode fazer, Deus pode agir, Deus pode trabalhar. Verso 22 do capítulo 11 de João vai dizer assim: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Vamos juntos? Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo. O que você tem para pedir hoje ao Senhor? Se você crer nele, se você confiar nele e avançar, acreditando, podem ter certeza, aquilo que você pediu vai se realizar, porque você vai orar na direção suprema de Jesus. A fé se evidencia quando nós cremos em Jesus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela conclui dizendo: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Quando a gente pede a Jesus, Ele entende o que a gente precisa, o que a gente quer, e Ele atende a nossa fé. Não esmoreça na sua fé, não duvide nunca do poder de Jesus. Lance o seu fardo, o seu medo, a sua necessidade, tudo aos pés de Jesus, e Ele vai conceder aquilo que está no seu coração. É promessa linda e poderosa a fé de Marta. Nem tudo está perdido quando a esperança está em Jesus. Ela acreditava que se Jesus estivesse ali, seu irmão não teria morrido. O que ela ainda não sabia era que quando Jesus encontra a fé no nome dele, até mortos podem ressuscitar. Até mortos podem ressuscitar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou a Marta, e eu pergunto a vocês: vocês creem nisso? Nós já temos a vida eterna.
Veja a declaração de Marta. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela crê da forma correta. Depois foi a vez de Maria demonstrar uma fé evidente, sólida, firme, estável, convicta, real. Que família extraordinária! Jesus estava cercado de verdadeiros e fiéis amigos. Maria, Marta e Lázaro eram de fato uma casa de fé. Se a tua casa for uma casa de fé, se você hoje decidir que a sua casa vai viver pela fé, as coisas vão mudar. Eu vou repetir, é uma decisão diária. A minha casa será uma casa abençoada, uma casa de fé, uma casa que não vê limites, uma casa que está dependente de Deus. E as coisas começam a mudar. Primeiro muda a gente, meu irmão, minha irmã. Depois Deus vai mudando as coisas que estão à nossa volta. Depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Maria levantou-se depressa e foi ter com Jesus. Mesmo que tudo pareça estar perdido, o caminho mais seguro para ir sempre será Jesus. Não é a justiça, não é o médico, não é quem tem poder sobre a sua vida para te mandar embora ou te fazer permanecer naquele trabalho. Corra para Jesus, porque Ele será sempre a melhor, e eu diria, a única opção. Quando vamos a Jesus, o sobrenatural pode acontecer. Versos 43 e 44, depois de dizer isso, Jesus bradou, Ele gritou, Ele clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. É assim que nós vamos enviar vocês hoje, sem panos de linhos cobrindo o rosto, sem faixas ou ataduras nos pés e mãos. Vocês vão sair daqui avivados para uma semana tremenda de sinais, maravilhas, prodígios, porque Deus vai usar a sua vida. Quando alguma coisa te afligir, você vai entender. O pastor Cândido disse lá na igreja que agora é a hora de eu brilhar. Aleluia! Agora é a hora de eu brilhar. Agora é a hora de eu ser sal. Agora é a hora de eu fazer diferença. Queridos, é exatamente quando menos se espera, Ele vai vir buscar um fruto na gente. E se nós estivermos preparados, a gente vai frutificar diante de qualquer situação ou circunstância que se levantar. Depois de dizer isso, diz o texto, Jesus havia acabado de orar a Deus para que seus discípulos e a multidão acreditassem que Ele era o Messias. Jesus então bradou em alta voz, exatamente para que todos ouvissem. Certo teólogo disse que se Jesus não dissesse Lázaro, mas se Ele dissesse venha para fora, sem dizer o nome de Lázaro, viriam todos os mortos. Então Ele disse Lázaro, aí veio só Lázaro. Mas aqui eu tenho várias pessoas que já ressuscitaram com Cristo. Amém? Vocês já ouviram o chamado para a vida. Estava morto e agora está vivo. Estávamos mortos. Talvez ainda tenhamos hoje aqui alguns que ainda pensam estar vivos, mas estão mortos eternamente, porque ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero encerrar esta mensagem em 10º lugar. É preciso tomar decisões sábias. Não deixe passar a oportunidade de ter um encontro hoje com Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Alguns decidiram crer e celebrar. Outros decidiram descer e polemizar. E você? Qual atitude tomará?
Quer celebrar a vida? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E deixe que as demais coisas Ele vai fazer. Decida acreditar hoje na mensagem de Jesus. Tenha hoje o seu encontro pessoal com Ele. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos e comece a orar. Ore primeiro pelos seus sonhos, seus planos. Quem sabe, alguns projetos, sonhos, que foram esquecidos, deixados de lado. Mas Deus está dizendo para você hoje, Ele está te chamando dessa tumba fria, Ele está te chamando desse lugar de morte, Ele está te chamando para ter novamente relevância no reino dEle, levando vida, levando atitudes de fé. Deus está falando com você nesta noite. Deus também está falando a você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E Ele está te dizendo: meu filho, venha, venha, não fique onde você está, tire a pedra e eu vou te ressuscitar hoje. Deus também está falando com você que é cristão, mas se desviou do caminho, e hoje você quer se reconciliar. Ele também está te chamando, e Ele também está chamando aqueles que já creem nele, mas que ainda não se batizaram. E o batismo é a pública profissão da sua fé. O batismo é uma ordenança. Todo aquele que crê em Jesus deve ser batizado. Se você só crê e não foi batizado, ainda lhe falta esse próximo passo. Se nesta noite você quer entregar a sua vida a Jesus, dizendo: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados, e Ele vai te perdoar os pecados, Ele vai te purificar de toda a injustiça, e Ele vai selar a sua vida para a vida eterna.